Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar então, enquanto o restante do pessoal chega. Hoje então, conforme planejamos, né? Nós vamos iniciar um conteúdo novo de estruturas de repetição em linguagem C. Mas antes de iniciar o conteúdo, pergunto: dos conteúdos anteriores, tem alguma dúvida específica que vocês queiram tirar? Quem entrou depois, que fez as atividades, eu vi que muita gente estava fazendo atividade esse feriado, esse final de semana. Alguma dúvida específica? Obrigado. Não? Beleza, volto a dizer, pessoal. Em caso de dúvida, no momento que vocês estiverem estudando sozinhos, podem enviar mensagem. E eu não estou recebendo mensagem nenhuma de vocês para tirar dúvidas, tá? Dos conteúdos. Então fiquem à vontade para poder mandar mensagem pelo WhatsApp mesmo, tá joia? Algumas pessoas tiveram dificuldade para acessar as gravações no Classroom. Eu postei no YouTube e você foi, não foi? Você conseguiu assistir do YouTube? Eu baixei, enviei para o YouTube e coloquei o link lá. Tá, não, tranquilo. Aí, qualquer dificuldade que vocês tenham, entre em contato, por favor, para a gente sanar essas dúvidas antes de avançar com o conteúdo, tá certo? Bom, em várias situações de problemas que nós pegamos para resolver até agora, em alguns casos, a gente tinha que repetir determinadas operações, ou mesmo repetir um conjunto de operações para um determinado bloco de conteúdo, bloco de execução. Toda vez que vocês poderiam, por exemplo, testar o algoritmo de vocês, né? Vocês tinham que executar o programa, testar o algoritmo apenas uma vez, e logo em seguida, para testar novamente, vocês tinham que finalizar aquele programa e executar novamente. Tá? E se eu quiser executar o mesmo programa várias vezes sem a necessidade de fechar o programa e executar novamente? Será que existe alguma forma de fazer isso? Vocês já se perguntaram sobre isso durante as nossas práticas? Mas toda vez tem que fechar o programa e mandar executar de novo para poder testar? Não tem como ficar repetindo as operações, não? Sim, estou com vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu Deus, que branco aqui. Primeiro sistema. É isso mesmo. Pessoal, eu queria só solicitar vocês, primeiro informar, não sei se vocês sabem do funcionamento, né? Que todas as turmas que ingressam no Instituto têm um representante da turma e um vice-representante da turma. Para que serve? Para representar a sala, né, diante da instituição, dos colegiados, nas reuniões, enfim, em tudo que precisar, né? Aí eu queria saber se vocês já têm essa pessoa, essas duas pessoas. Vocês já fizeram isso? Não, né? Teria como vocês fazerem essa indicação, essa anotação, da maneira mais democrática possível, né? Até quinta-feira, me passarem esses nomes, um líder, um representante, né? E um vice-representante. Aí eu vou precisar do e-mail e do WhatsApp, do contato do WhatsApp dessas duas pessoas. Pode ser? Até aqui. Combinado? Meu nome é Ismar, eu estou ali no setor de apoio pedagógico. Amanhã e depois não sou eu que vai estar aqui. Se vocês fizerem isso até amanhã ou depois, vocês podem passar isso para a Cecília. Vai estar na mesma sala que eu batei do lado, no setor de apoio pedagógico. Se fizerem a quinta, vai ser comigo. Quinta ou sexta, tá? Aí vocês podem entregar para mim. E-mail e contato, nome completo dessas duas pessoas. Pode ser? Obrigada, viu? É só isso. Obrigado, Mar. Pessoal, obrigada. Então, alguém se perguntou como é que eu faço para executar o mesmo programa várias vezes sem precisar fechar e executar novamente? E vocês pensaram em alguma solução provável para isso? Hoje aqui eu vou apresentar uma solução para que isso aconteça, que é a solução do recurso de estruturas de repetição. O que você quer, né? Repetir a mesma execução várias vezes? O mesmo conjunto de código, o mesmo conjunto de
operações diversas vezes? Não é isso que vocês estão pensando em fazer? Então, para isso, nós vamos estudar as estruturas de repetição. Elas permitem, então, que um comando ou uma sequência de comandos seja executada repetidas vezes. Quantas vezes? Depende do problema que você quer resolver. Até que uma condição deixe de ser atendida. Estruturas condicionais, nós vimos nas estruturas de decisão, o if e o else. Lá a gente avaliava, né? Se um determinado valor é claro, se um determinado número é maior que outro, ou é menor que outro. Isso é uma condição. Quando a gente trabalha com uma estrutura de repetição, a gente vai repetir determinados comandos até que uma condição deixe de ser atendida. Por exemplo, se eu quero ler 50 valores digitados pelo usuário e fazer alguma operação com esses 50 valores, então nós vamos ter que executar as operações por 50 vezes. Então eu tenho que verificar, já executei 50 vezes? Não, então executa mais uma. Já executei 50 vezes? Não, então executa mais uma. Já executei 50 vezes? Não, então executa mais uma. Até que essa condição, que é de executar 50 vezes, né? Ou no caso aqui, enquanto não for executada 50 vezes, quando essa condição deixar de ser atendida, essa estrutura de repetição deixa de ser executada. Esse laço de repetição deixa de ser executado. Então nós vamos executar uma sequência de comandos repetidas vezes até que uma condição deixe de ser atendida. Ou também as estruturas de repetição são úteis, por exemplo, para repetir uma série de operações semelhantes que são executadas para todos os elementos de uma lista ou de uma tabela de dados. Quero digitar as notas dos 40 alunos da turma do primeiro período de sistemas. Então tem que digitar a nota do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, em sequência. Enquanto eu não digitei essas 40 notas desses 40 alunos, então eu preciso repetir essa sequência de comandos, que é a leitura das notas desses alunos, segundo uma tabela de dados ou uma lista, por exemplo, a lista de alunos dessa turma. Então esses comandos vão ser executados diversas vezes, né? Ou simplesmente para repetir o mesmo processamento até que uma certa condição seja satisfeita. Se eu quero calcular, por exemplo, fatorial de um número, vocês já estudaram fatorial? O que é o fatorial? Já teve até um exercício que eu falei de fatorial. Quem foi? Foi nessa turma? Eu não lembro. O que é o fatorial de um número? Ele vezes os seus antecessores, né? Até 1. Você não pode pegar um antecessor de 1 que é o 0, né? Que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, o fatorial de um número é o produto do número pelos seus antecessores até 1. Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então essa operação de multiplicação, ela vai ser executada diversas vezes, que é o produto do número por cada um dos seus antecessores, até o número 1. Chegou no número 1, não preciso fazer mais nenhuma operação de multiplicação. Então, essa condição deixa de ser atendida, então não preciso mais repetir aquele conjunto de comandos, aquele conjunto de operações. Então a estrutura de repetição vai servir para isso: executar uma sequência de comandos repetidas vezes até que uma determinada condição deixe de ser atendida. Certo? E na linguagem C, o primeiro comando de estrutura de repetição que nós vamos ver é um comando que testa a condição lógica no início. Então nós chamamos de laço de repetição com teste lógico no início. Esse comando é o comando while. While significa enquanto. Enquanto uma determinada expressão. Que expressão é essa? Uma expressão relacional, onde eu vou ter como resultado um valor lógico, verdadeiro ou falso, assim como na estrutura de decisão if.
Então lá a gente avaliava se número dividido por 2 tem resto igual a 5, igual a 0, por exemplo, para saber se o número é par. Essa é uma operação relacional, né? Uma expressão relacional, onde eu estou comparando valores, utilizando os operadores relacionais. Em estrutura de repetição, nós também fazemos uso desses operadores, dessas expressões relacionais, para poder avaliar uma expressão lógica. Então, neste caso, este comando repete a execução de um bloco de sentenças, que pode ter um ou mais comandos aqui dentro, enquanto uma condição permanecer verdadeira. Então, enquanto o resultado desta operação lógica retornar um valor verdadeiro, esse conjunto de sentenças vai ser executado. A partir do momento que essa expressão retornar um valor falso, ou seja, quando ela deixar de ser verdadeira, esse bloco de sentenças deixa de ser repetido. Esse laço de repetição chega ao seu final de execução. Então, não repito mais o conjunto de sentenças que está aqui dentro. Então, no diagrama de representação desse laço de repetição com teste lógico no início, a sequência de comandos é essa aqui, ó. Então, o início do programa é feita uma avaliação de uma expressão relacional. Se essa expressão retornar o valor 1 em linguagem C significa o que mesmo? Verdadeiro, né? Como aqui nós não temos o tipo de dado lógico, então qualquer coisa não nula, qualquer coisa diferente de zero para a linguagem C é verdadeiro. Então, quando a gente tem uma comparação de valores, uma expressão relacional, o resultado dessa expressão relacional vai ser 1 se a condição for verdadeira e vai ser 0 se a condição for falsa. Então, aqui, essa expressão vai testar se nós podemos entrar ou não nesse bloco de repetição, muito semelhante ao if. Enquanto essa expressão retornar verdadeiro, ou seja, enquanto o resultado dessa expressão for 1, ele entra nessa estrutura e executa essa sentença, esse conjunto de sentenças. Chegou no final do conjunto de sentenças, da sequência de comandos, retornamos à expressão relacional e avaliamos. Essa expressão é verdadeira? Se for verdadeira, executa esse bloco de sentenças novamente. Chegou ao final do bloco de sentenças, retorna a expressão e testa novamente. Então ele vai testar a expressão antes de executar os comandos, antes de executar a sequência de comandos que foram definidos aqui, a sequência de instruções. Então, por isso que é um laço de repetição com teste lógico no início. Antes de executar os comandos, ocorre o teste lógico, para saber se a expressão é verdadeira ou não. Então, na primeira vez que o teste reportar o valor falso, que é o que nós chamamos de condição de parada do laço de repetição, a execução do bloco é interrompida. Então, quando essa expressão retornar o valor 0, porque 0 representa falso em linguagem C, então eu não executo novamente o bloco de sentenças e a execução continua a partir do final desse bloco. Então, a sintaxe do comando while na linguagem C é essa aqui. While, entre parênteses, a expressão relacional que você vai executar, o teste lógico, o que você quer avaliar para saber se eu vou repetir esse conjunto de comandos ou não. Abre chave, sequência de comandos que serão executados repetidas vezes, fecha chave. Então nós temos aqui a abertura do bloco do while e o fechamento do bloco do while. Assim como no if else. Eu tenho o if, a expressão relacional, início do bloco do if, fim do bloco do if. Porém, o if ele é executado apenas uma vez. Ele avalia aquela condição. Se for verdadeiro, executa. Se não for verdadeiro, tem o else, executa o que está dentro do else. Se não tem o else, simplesmente ele não executa nada. E segue a execução do programa conforme a sequência de passos que foi definida.
Já com estrutura de repetição, sempre quando chega no final do bloco da estrutura de repetição, ele volta e testa novamente a expressão. Enquanto essa expressão for verdadeira, esse bloco de sentenças vai ser executado. Ele só vai parar de executar no momento em que esse teste reportar um valor falso. No caso da linguagem C, o valor 0. Se essa condição deixa de ser verdadeira, então interrompo a execução desse bloco. Entenderam a estrutura do laço de repetição com o teste lógico no início? Sim? Mais ou menos? Não conseguiu entender? Para que serve isso aqui? Para que serve? Executar uma sequência de comandos enquanto uma expressão retornar verdadeira. Enquanto uma comparação, podemos dizer assim, retornar o valor verdadeiro. Esse conjunto de sentenças vai ser executado diversas vezes. A partir do momento que a expressão retornar o valor falso, ele deixa de repetir. Se eu quero ler as 40 notas, né, dos 40 alunos de uma turma, eu vou repetir isso aqui 40 vezes. E para cada vez eu vou ter que ter aqui um printf, né, se eu quiser interagir com o usuário em cada uma das vezes, um scan para poder ler aquele valor, aquela nota, e armazenando ou processando essas notas de alguma forma, né, depende do que o usuário quer que você faça com essas notas. Então esse conjunto de comandos, esse conjunto de sentenças vai ser executado enquanto uma expressão retornar o valor verdadeiro. Um exemplo. Esse programa aqui vai escrever de 1 a 10 na tela do usuário. Se a gente fosse fazer sem utilizar estrutura de repetição, teríamos que ter lá 10 printf. Primeiro printf escrevendo o número 1, segundo escrevendo o número 2, terceiro escrevendo o número 3 e assim por diante. Aqui no caso, nós estamos escrevendo de 1 até 10 na tela, porém utilizando uma estrutura de repetição. Declaração das bibliotecas, vamos utilizar aqui printf. Então preciso inserir a biblioteca stdio.h. Função principal, main. Início da função main. Foi declarada aqui uma variável do tipo inteiro e a essa variável já está sendo atribuído o valor 1. Então estou declarando a variável 1 e já fazendo com que essa variável 1 receba o valor 1. Estou inicializando a variável 1 na própria declaração. Declaro e já inicializo essa variável. Ou seja, o num recebeu o valor 1. Enquanto num for menor ou igual a 10, abre chave, início do bloco do while. Enquanto num for menor ou igual a 10, o que ele vai fazer? Printf, vai escrever na tela, né? Quebra de linha, a palavra número seguido de 2 pontos, %d, um indicador de tipo inteiro. No lugar desse %d, vou escrever o conteúdo da variável num. Então, o printf vai aparecer no usuário número, em seguida o conteúdo da variável num, que começou valendo 1. Então, o conteúdo da variável num vai ser apresentado aqui no lugar desse %d. Então, vai escrever na tela para o usuário número, 2 pontos, 1. Em seguida, num mais. O que isso significa? Acrescentou mais uma unidade no conteúdo da variável num. Se ela valia 1, agora passa a valer 2. Então, num passa a valer 2. Chegou no final do bloco do while. O que o programa faz? Retorna, já que é uma estrutura de repetição, e faz o teste. Num é menor do que 10? Menor ou igual a 10? É, né? Então ele entra e vai escrever na tela o número 2. Porque agora o conteúdo da variável 1 é 2. Em seguida, no mais. Não passa a valer? 3. Chegou no final do bloco do while, volta e faz o teste. Não é menor ou igual a 10? É? É. Então vai escrever na tela para o usuário, número 3. Não passa a valer 4. Chegou no final, volta e testa. 4 é menor ou igual a 10? E assim ele vai fazer enquanto num for menor ou igual a 10. Quando num
num estiver valendo 10, num é menor ou igual a 10? É igual, então entra, né? É verdadeiro o resultado dessa comparação. Aí ele vai escrever número 10. Em seguida, no mais, não passa a valer? 11. Chegou no final, volta e testa. Não é menor ou igual a 10? Não, então não faz mais nada. Então esse programa vai escrever na tela número de 1 até 10. A partir do momento que o número deixar de ser menor ou igual a 10, ele para a execução dessa estrutura de repetição e continua o programa a partir do final do bloco. Se tivessem outros comandos aqui, outras coisas aconteceriam, né? Fora do while. Executando? Vamos. Se o dev resolver funcionar, agora sim. Tá aqui aquele mesmo código-fonte. Inclusão das bibliotecas, função principal main, declaração da variável num com inicialização. Enquanto num for menor ou igual a 10, início do bloco do while. Aqui, inclusive, eu gosto de fazer assim, para você ver onde começa e onde termina cada bloco. Printf número, %d, conteúdo da variável, num vai substituir esse %d. Em seguida, atualiza o valor de num. Compilar e executar. Então, na tela, ele vai mostrar essa sequência de valores, número 1 até 10, que foi exatamente o que o programa pediu para fazer. Para cada valor de num, vou escrever na tela o número e em seguida atualizar o valor enquanto o número for menor ou igual a 10. A partir do momento que ele deixou de ser menor ou igual a 10, não faço mais nada. Chega ao fim da execução desse programa. Entenderam a utilização do while? É fácil? Simples assim, né? Um outro comando disponível na linguagem C, né, e várias outras linguagens de programação, é o laço de repetição com teste lógico no final. Então nós vimos que no laço de repetição com teste lógico no início, antes de entrar no bloco da estrutura de repetição, ele faz o teste. Então ele primeiro testa para depois executar os comandos. Nessa estrutura de repetição com teste lógico no final, ele vai executar o bloco de sentenças independente da condição. Então ele primeiro executa o bloco de sentenças para depois fazer o teste lógico. Então ele vai executar aquele bloco de sentenças pelo menos uma vez. Porque ele não faz o teste lógico antes. Então ele executa o bloco de sentenças para depois avaliar a condição. Somente então a expressão lógica, né, é avaliada. Caso ela seja não nula, ou seja verdadeira, no caso da linguagem C, igual a 1, então todo o bloco de sentenças será executado novamente. Então ele vai repetir enquanto uma condição for verdadeira, porém ele executa a primeira vez o bloco de sentenças para depois testar. E a cada avaliação dessa expressão, ele vai verificar se vai ser executado esse bloco novamente ou não. Se a expressão retornar verdadeira, então ele executa o bloco novamente. Então esse processo se repete até que a expressão resulte em zero, ou seja, falso. A expressão é sempre avaliada depois da execução do bloco de sentenças. Então, na representação gráfica, nós temos aqui o início do programa, executa o bloco de sentenças dessa estrutura de repetição, desse laço de repetição, e no final testa a expressão. Se a expressão resultar em 1, ou seja, verdadeiro, um valor não nulo, ele volta e executa o conjunto de sentenças novamente.
Enquanto essa expressão retornar um valor verdadeiro, ele executa esse bloco novamente. No momento em que essa expressão deixar de ser verdadeira, ou seja, for falsa, né? No caso da linguagem C, o valor 0, ele vai para o fim da execução dessa estrutura de repetição. Então acaba aqui a estrutura de repetição. Não repito novamente. A única diferença entre o while e o do while é que no while primeiro testa para depois executar. No do while, que é faça enquanto, no do while primeiro ele executa o bloco de sentenças para depois testar a expressão. Então no caso aqui, do, eu estou abrindo um laço de repetição na linguagem C com um teste lógico no final. Início do bloco do, fechamento do bloco do. Essa sequência de comandos, esse bloco de sentenças, vai ser executada a primeira vez. E aqui no final ele avalia a expressão lógica, a expressão relacional. Enquanto essa expressão retornar verdadeiro, ele volta e executa o bloco novamente. Então faça enquanto a expressão for verdadeira. Fazer o quê? Esse bloco de sentenças que foi definido aqui. Executa a primeira vez, faça o teste lógico, se for verdadeiro, volta e executa de novo. Enquanto for verdadeiro, volta e executa de novo. Enquanto for verdadeiro, volta e executa de novo. Chegou a um determinado ponto que essa expressão deixou de ser verdadeira, interrompa a repetição desse bloco e vou para o próximo comando do meu algoritmo, da minha sequência de passos. Sim. Esse no caso, ele tem alguma função sozinho? Não. É do while. Faça enquanto. Ok? Não tem só o comando do sozinho, assim como tem o while, né? Provavelmente foi essa a sua dúvida. Inclusive tem linguagem de programação que não existe só o while. É o while do ou while then, né? Enquanto tal expressão, faça, né? Então faz aquela sequência de comandos. No caso da linguagem C é o while ou do while. Aquele mesmo exemplo anterior, porém agora utilizando do while. Inclusão das bibliotecas, função principal main, declaração da variável num inicializando com o número 1. Fazer o quê? Printf, número, conteúdo da variável num. Então vai colocar o número 1 na tela. Num atualizou o valor de num, enquanto num for menor ou igual a 10. Enquanto num for menor ou igual a 10, ele vai escrever o printf e atualizar o num, sempre somando mais uma unidade no conteúdo da variável num. Quando o num for igual a 10, ele vai repetir? Quando num for igual a 10? Vai. Então, num igual a 10, ele volta e repete, porque essa condição foi verdadeira, é menor ou igual a 10. Vai escrever número 10. Número vai passar a valer 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, então não faz mais nada e vai para o próximo comando. Como não tem mais nenhum, ele finaliza a execução deste programa. Vamos testar isso aqui para ver como é que fica? Vou utilizar o mesmo programa anterior. Só mudei o código-fonte. Salvar, compilar e executar novamente. Da mesma forma que o anterior, apresenta na tela os números de 1 até 10. Nenhuma diferença do resultado final. E quando utilizar um, quando utilizar o outro? Vocês conseguem definir? Tudo que eu posso fazer com A, eu posso fazer com do? Tudo que eu posso fazer com do, eu posso fazer com while? Sim ou não? Sim.
Tudo que eu posso fazer com o while, primeira pergunta, eu posso fazer com o do while? Não. Por que não? Tudo que eu posso fazer com o while, aquele comando anterior, eu posso fazer com o do while? Pode. Quem falou que não? Por que não? Eu acho que pode, porque o while só inverte, né? Ele usa a expressão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Depende da sua lógica. Para quase tudo sim, mas depende do problema que você quer solucionar e da sua lógica. Porque existem situações que um bloco de repetição não vai ser executado nenhuma vez. Pode acontecer. Vamos pensar naquele problema do fatorial. Vocês conseguem imaginar o cálculo de um fatorial onde eu não vou executar nenhuma multiplicação? Quando o número for maior do que y, Quando o número for maior do que... quando você declarar o número for maior do que y. Se o valor inicial do número já for maior do que 10, seria isso a sua dúvida? Isso. Se o valor inicial do número já for maior do que 10, isso aqui não pode ser executado nenhuma vez. Porque o número não é maior ou igual a 10. Não é menor ou igual a 10, desculpa. Então, A mesma coisa no caso do fatorial. Se eu for calcular o fatorial de 1, qual que é o fatorial de 1? Eu preciso multiplicar pelo antecessor? Não. Então nem posso multiplicar pelo antecessor, senão o resultado vai ser 0. O fatorial de 1 não é 1. Então, eu só posso utilizar o do while quando eu tenho certeza que esse conjunto de sentenças deve ser executado pelo menos uma vez. Se eu não tenho certeza, utilizo o while. Então, nem tudo que eu faço com o while, eu posso fazer com o do while. Agora, o inverso pode. Tudo que eu faço com o do while, eu posso resolver utilizando o while. Sem restrições. Se eu testo antes, se o teste for verdadeiro, eu vou executar pelo menos uma vez. Agora, se o resultado do teste for falso, aí eu não posso executar nenhuma vez. Então, por isso que o do while ele não é muito utilizado pelos programadores. Porque tudo que eu faço com ele, eu resolvo com o while. Certo? Mas é um comando que existe. E quando, então, na aplicação prática que eu posso utilizar com certeza o do while? Lembra daquele exemplo que eu citei no início? Quando eu quero executar o mesmo programa várias vezes, sem precisar ficar fechando e executando o programa? Então eu posso utilizar o do while, ou seja, eu vou executar a primeira vez. Se o usuário quiser continuar executando, eu faço essa verificação lá. Deseja executar novamente? Se o usuário responder favorável, eu executo de novo. Se ele falar que não quer executar novamente, finaliza o programa. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode utilizar o do while para isso, que é o nosso próximo exemplo. Tenho aqui um programa que utiliza inclusive os dois, né? O do while e o while. É um programa para escrever na tela a tabuada de multiplicação de um número de 1 até 10. Se o usuário digitou 5, vou escrever a tabuada de multiplicação de 1 até 5. E da primeira vez que ele executa este programa, vamos pegar o programa só daqui para baixo. Solicito que o usuário digite um número. Esse número é armazenado na variável número. Foi criada aqui uma variável chamada count. Nós vamos ver muito essa variável aqui. Count aqui é uma abreviação de contador. É uma variável que vai contar. Normalmente, quando eu quero desenvolver um programa, que eu vou executar uma sequência de comandos diversas vezes, e eu preciso contar quantas vezes está sendo executado, eu posso utilizar essa variável com o nome de count, que é muito comum de se ver nas soluções. Então, count aqui é um contador, tá? Posso utilizar qualquer nome de variável. Mas como aqui eu quero utilizar a variável para contar, então, nada mais justo do que ela chamar count ou contador. Count, então, recebe 1, enquanto count for menor ou igual a 10.
Semelhante àquele exemplo anterior, né? Esse é o teste, conte menor ou igual a 10, é o que vai ser verificado. Enquanto o conte for menor ou igual a 10, é o que ele vai fazer? Tem um printf, quebra de linha, % dele, um número inteiro, vai aparecer aqui, letra x, % dele, outro número inteiro, sinal de igual, % dele, outro número inteiro. Então, essa aqui é a string de saída, é a string de controle do printf. O que vai aparecer para o usuário? O número inteiro, letra x, número inteiro, sinal de igual, número inteiro. Cada um desses indicadores de tipo inteiro vai ser substituído por uma variável. O primeiro %d vai ser o conteúdo da variável número, que foi preenchido aqui pelo usuário. O segundo %d vai ser preenchido com o valor de conte, que foi inicializado aqui com 1. E o terceiro %d vai ser substituído pelo resultado dessa operação aritmética, de número vezes conte. Então, se o usuário digitou 5, a primeira vez que esse printf foi executado, vai aparecer aqui 5 vezes 1 igual a 5. Conte mais. O que aconteceu com o conte? Valia 1, somou mais 1, agora ele passa a valer 2. Chegou no final desse bloco do while, esse while começa aqui e termina aqui. Tá vendo porque eu gosto de colocar as chaves alinhadas? Que visualmente você já consegue saber onde começa e onde termina. Poderia colocar a chave na frente em qualquer outro local? Sendo depois do while, pode. Mas aqui eu gosto de fazer assim para você visualizar exatamente onde começa e onde termina cada comando. Chegou no final do while, testa. Conte vale 2. Conte é menor ou igual a 10? É, então vai aparecer para o usuário 5, que foi o valor que ele digitou, lá para a variável número, ela não muda, vezes 2, que é o conteúdo da variável conte, igual a 10. Conte passa a valer 3. Chegou no final, testa. 3 é menor ou igual a 10? É, então entra 5 vezes 3 igual a 15. Conte mais, passa a valer 4. 4 é menor ou igual a 10. Printf, 5 vezes 4 igual a 20. Primeiro valor inteiro, conteúdo da variável número. É número. É o valor que o usuário digitou para essa variável aqui no scan. Conteúdo da variável conte. Agora é 4, né? E resultado da operação de número vezes conte. 5 vezes 4, 20. Então, este while aqui, ele vai escrever uma tabuada de multiplicação, uma linha em cada linha, ele vai sempre saltando para a linha de baixo, tem um contrabarra N aqui, do número que o usuário digitou, de 1 até 10. Quando o conte estiver valendo 10, ele vai entrar aqui? Conte é menor ou igual a 10? É, então ele vai escrever número vezes o conte, que agora é 10, é igual ao resultado dessa operação, no caso aqui 50, porque o número vale 5. Conte passa a valer 11, conte mais. Chegou no final do while, volta e testa. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então não executa novamente esse while. Finaliza o while. Em seguida, está sendo apresentado aqui para o usuário uma mensagem. Continuar, 1 para sim, 0 para não. Em seguida, preenchendo o conteúdo da variável continuar com o valor inteiro digitado pelo usuário. Para que isso? Para repetir a execução desse programa. Agora nós vamos para essa estrutura, a parte aqui do while. Sim? Printf, barra n, contra barra n, vai saltar duas linhas. Salta duas linhas. Do número que tu inseriu em cima. Isso. Não do número que você inseriu em cima, mas sim da última linha apresentada, que é a multiplicação do número vezes 10. Aí salta duas linhas, só para dar um espaço maior. Okay? Cada contrabarra N que você utilizar é uma linha que ele vai saltar. Então isso aqui é para justamente controlar a repetição da execução desse programa. Então, esse mesmo programa que vai escrever a tabuada de multiplicação de um número de 1 até 10, ele pode ser executado diversas vezes, porque está sendo utilizado aqui um comando do while. Esse do while que está aqui, ele está aqui somente para isso, repetir a execução desse programa todo. Quando a
a execução do programa em Ctrl Do, ele vai executar isso aqui pelo menos a primeira vez. Então, independente se o usuário quer continuar ou não, a primeira vez vai ser executado. Então, eu posso utilizar o do while, porque eu tenho certeza que pelo menos uma vez essa sequência de comandos vai ser executada. Então, quando ele digitou o número, calculou a tabuada de multiplicação de 1 até 10 desse número, o programa pergunta: deseja continuar? Sim ou não? Se o usuário digitar 1 igual a 6 significa o quê? Verdadeiro, não é? Então aqui ele verifica, faz o teste lógico no final. Enquanto continuar. Enquanto continuar, eu não estou comparando nada aqui. Como assim? 1 é verdadeiro? Então, se o conteúdo da variável continuar for 1, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, esse resultado aqui já é um resultado verdadeiro. Já faz com que essa expressão retorne um valor verdadeiro. Se ele quer continuar, chegou no final aqui, né? Ele volta e repete novamente a execução desse programa. Ou seja, vai pedir um novo valor para o usuário, um novo número, e mostrar a tabuada de multiplicação desse número, de 1 até 10. Chegou aqui, deseja continuar? Se o usuário digitar 1, ele continua. Se o usuário digitar 0, ele não tem mais nada para fazer, então ele sai desse do while e finaliza a execução do programa, que eu não tenho mais nenhum bloco, nenhum comando aqui embaixo. Então nós temos aqui a utilização do while para repetir a execução de todo esse bloco mais de uma vez. Se na primeira vez que ele executar o usuário já colocar 0 e não quer continuar, ele finaliza e não repete a execução do programa. Mas pelo menos uma vez esse conjunto de sentenças vai ser executado. Vamos ver o funcionamento disso aqui? Vamos lá no Deve Ser Mais. Copiei e colei o código. Diminui a fonte aqui. Mesmo código que está lá. Variável número, variável conte, que é o contador, e a variável continuar para saber se ele quer continuar ou não. Do, ele vai executar esse conjunto de sentenças aqui, de comandos, a primeira vez. E se o usuário digitar um valor 1 para continuar, ele vai testar aqui e vai repetir essa sequência desse bloco. Esse while que está aqui é outro bloco de repetição. Ele primeiro testa se o conte é menor ou igual a 10. Se for, ele executa esse conjunto de sentenças que está aqui, e a cada execução ele vai atualizar o valor de conte. Então, em algum momento, o conte deixa de ser menor ou igual a 10. Isso é o que nós chamamos de condição de parada. Todo algoritmo ele não tem que ter fim. Ele não é finito. Então, eu não posso aqui ter uma estrutura de repetição que eu não vou ter um momento em que essa estrutura vai parar de repetir. Porque ela tem que parar em algum momento. O algoritmo tem que ter um fim. Então, essa condição que a gente tem aqui, nós chamamos de condição de parada de execução do laço de repetição. Qual que é a condição para parar esse laço? O conte deixar de ser menor ou igual a 10. Qual que é a condição para não continuar mais? O continuar deixar de ser verdadeiro. Ou seja, quando continuar for igual a 0, então ele não repete a execução desse bloco. Executar, compilar e executar. Tem aqui a execução do programa. Um printf lá só de firula, né? Para aparecer lá a tabuada de multiplicação de 1 até 10. Digite o número. Número 6. Tabuada do 6. Deseja continuar? Não, não quero continuar não. 0. Finaliza a execução do programa. Não faz mais nada. Então aqui eu tenho que sair e executar novamente se eu quiser executar, né? Compilar e executar novamente. Digite o número 4. Tabuada de multiplicação do 4. Deseja continuar? Sim. 1. Digite o número 15. Tabuada de multiplicação do 15. Deseja continuar? Sim. 1. Outro número 9. Continuar? Sim. 1. Outro número 6. Continuar? Sim. Outro número 521.
tabuada de multiplicação do 521. Para qualquer número inteiro que o usuário digitar, ele vai colocar a tabuada de multiplicação de 1 até 10 desse número. Deseja continuar? Não, não quero continuar mais. 0. Finaliza a execução desse programa. Então, sempre quando vocês quiserem fazer um programa para executar várias vezes, sem ter que fechar e executar o programa, independente do que você está usando, tá? Dos recursos, das estruturas que você estiver utilizando aqui, você pode utilizar o do while com essa estrutura, né? Do todo o conteúdo do programa, o while, e aqui no final, antes do while, você faz a verificação se o usuário quer continuar ou não. Todo o restante que está aqui é o programa que você vai desenvolver. E que você vai repetir a execução enquanto o usuário quiser continuar. No caso aqui, ler o número inteiro e escrever a tabuada de multiplicação desse número de 1 até 10. A cada execução desse do, ele reinicializa o count, então o count volta a valer 1 e ele vai mostrar a tabuada de multiplicação de 1 até 10. Então, para cada execução do do, todo esse bloco ele vai ser executado. Todos esses comandos, entre a chave do do, da linha 5, e o fechamento com o while na linha 17. Então, tudo isso aqui vai ser executado novamente. Entenderam a aplicação das estruturas de repetição? While e do while? Tá tranquilo? Difícil, mais ou menos? Só com while pode. Só que você já tem que definir um valor inicial para a variável continuar. Então, para ele executar pelo menos uma vez, você já tinha que inicializar o continuar aqui com 1. Aí aqui, enquanto continuar for igual a 1, ou simplesmente enquanto continuar, né, o while continuar, abre o while e fecha o while aqui. Então, dá para fazer com o while, sem utilizar o do. Só tem que adaptar esse primeiro teste, né, porque ele vai testar no início, então você tem que garantir que ele seja executado pelo menos uma vez. Ok? Então é possível sim. Na maioria dos casos, os algoritmos necessitam executar um bloco de sentenças por um número específico de vezes. Então, para escrever a tabuada de multiplicação, eu tenho que escrever aquela linha lá no printf 10 vezes, que a multiplicação é de 1 até 10. Se eu quero digitar 40 notas de uma turma, eu tenho que fazer essa operação de digitação 40 vezes. Então é muito comum você ter problemas que você vai executar uma sequência de comandos por um número específico de vezes. A depender do problema, né? Mas se são 50 valores digitados pelo usuário, tem que executar 50 vezes. Se eu quero ler 50 notas de um aluno, vou executar essa leitura 50 vezes. Se eu quero escrever a tabuada de multiplicação de 1 até 10, tenho que executar esse número de vezes. Então, frequentemente, nesses casos, né, nós utilizamos uma variável para controlar o número de repetições, que é o que eu disse lá da variável count, por exemplo, né, quando eu tenho que contar alguma coisa, ou do nosso primeiro exemplo aqui, que a gente mostrou utilizando a escrita de 1 até 10 na tela para o usuário. Então, tem uma variável num, que foi inicializada com 1, e esse bloco vai ser executado 10 vezes, de 1 até 10, utilizando o while e também utilizando o while. Foi o primeiro exemplo que nós fizemos. Para essas situações, sempre apresentam uma variável contadora e as 4 etapas seguintes. Então, nós vamos ter uma variável que vai ser atualizada de 1 em 1. Então, eu vou contar de 1 em 1. Nestes casos, essa variável precisa de uma inicialização, um valor inicial para ela, que foi quando a gente declarou a variável 1 e já definiu que num vai ser igual a 1. Ou seja, nós atribuímos o valor 1 à variável num. Essa variável também vai ser testada. O teste lógico, então, para saber se eu vou repetir ou não a execução, vai ser em cima daquela mesma variável. Então, verifique uma condição antes de decidir se executará um bloco de sentenças e, caso a condição seja falsa, interrompe as repetições, que é aquele while num menor ou igual a 10. Então, aqui é o teste lógico. O teste em cima da mesma variável que foi inicializada.
Então ocorre a execução do bloco de sentenças, todo aquele bloco de sentenças vai ser executado, e em seguida vai ser atualizado o valor dessa variável. Ela passa a valer uma unidade a mais do que ela valia antes. Então nós temos a mesma variável sendo inicializada, sendo testada e sendo atualizada. A cada atualização da variável num é executado o teste lógico novamente. Enquanto essa condição for verdadeira, executa o bloco de sentenças. Então nós temos a inicialização da variável de controle. Controle do quê? Da condição de parada da estrutura de repetição. O teste lógico em cima dessa variável e a atualização dessa variável. A cada nova execução, o valor dessa variável vai ser atualizado, para que em algum momento você atinja essa condição de parada. Senão vai ocorrer uma coisa chamada loop infinito. Olha só, vamos provocar aqui um loop infinito. Lá no programa do Deve Ser Mais Mais, esse último que nós fizemos aqui, ó, vou provocar aqui um loop infinito. Por exemplo, vou excluir essa atualização da variável cont. Ou seja, o cont começa de 1, enquanto o cont for menor ou igual a 10, eu vou escrever essa linha. E eu esqueci, por um acaso, de atualizar o valor da variável cont. O que vai acontecer? A primeira vez que ele vai testar, cont é menor ou igual a 10? Cont vale 1. Então vai escrever esse printf. Chegou no final do while, ele volta e testa. Cont é menor ou igual a 10? Quanto que vale cont? 1? Agora ele está valendo quanto? 1. Ele não foi atualizado, né? Eu apaguei aqui o cont mais. Então o cont sempre vai valer 1. E o que acontece com isso? Compilar e executar. Solicitou o número 5. Não sei se vocês percebem, mas aqui ele não parou de executar. Ele está executando aquilo ali sem parar. Isso é o que nós chamamos de loop infinito. Ele vai ficar aqui até acabar a memória do computador, até travar de alguma forma. Nunca vai chegar ao final do programa. Então nós provocamos aqui um loop infinito, a não ser que eu force a interrupção, né? No caso aqui, eu posso forçar a interrupção desse programa e finalizá-lo. Porque eu provoquei um loop infinito. Então a gente tem que tomar cuidado quando utiliza estruturas de repetição, justamente para que isso não aconteça. De alguma forma eu tenho que garantir que a condição de parada seja atendida em algum momento. Posso fazer isso aqui para 50 mil valores. Vamos colocar aqui menor ou igual a 10 mil, por exemplo. Tabuada de multiplicação de 1 até 10 mil. Executar aqui. Número 6. Vai executar. Mas em algum momento ele chega no final da execução. 10 mil vezes. Aqui eu acho que nem mostra tudo, né? Ele mostra só uma parte aqui das linhas do prompt de comando. Mas ele foi executado aqui as 10 mil vezes. Mas em algum momento ele vai atingir essa condição de parada e vai finalizar a execução do programa. Então aqui eu não quero executar novamente. Vou voltar aqui para 10. Foi só para ilustrar para vocês. Então aqui nós temos... Deixa eu puxar para cá. Nós temos para uma mesma variável a inicialização, o teste lógico e a atualização do valor. Toda vez que a gente tem esse caso, nós podemos utilizar uma outra estrutura de repetição, um outro laço de repetição chamado estrutura de repetição for, ou laço de repetição for. For significa para. Na estrutura de repetição for, nós conseguimos em uma mesma linha de comando inicializar a variável de controle, testar e atualizar o conteúdo dessa variável de controle. Que é aquela inicialização, teste lógico e atualização dessa variável de controle. Quem vai controlar a condição de parada. Então, em uma única linha de comando, nós vamos inicializar, testar e atualizar essa variável de controle.
A estrutura de repetição for, então, tem essa sintaxe base aqui. Na primeira parte da estrutura de repetição vem a inicialização da variável de controle. Em seguida, o teste lógico. Em seguida, a atualização da variável de controle. Abre chave, início do bloco de sentenças, fecha a chave, fim do bloco de sentenças da estrutura de repetição for. Para aquele exemplo anterior, nós temos então a variável num está sendo declarada, ela não está mais sendo inicializada aqui, porque eu já vou fazer isso dentro do for. Para num começando de 1, desculpe, num igual a 1, estou atribuindo 1 para a variável num. Isso é inicialização da variável de controle. Para num começando de 1, enquanto num for menor ou igual a 10, é o teste lógico. Num mais, atualização da variável de controle. Inicialização, teste lógico, atualização. Aqui dentro, printf, número, o conteúdo da variável num, fechou. Como dentro dessa estrutura de repetição for, eu tenho apenas um comando no bloco de sentenças, tem apenas um comando dentro do for, então o uso da chave é opcional. Aqui eu nem preciso utilizar a chave, porque eu só tenho um comando aqui dentro. Porque na mesma estrutura eu já defini inicialização, teste lógico e atualização. Coisa que eu não consigo fazer no while. Porque no while, além do comando que eu quero repetir, eu tenho que atualizar a variável. Então no while, sempre vou utilizar a chave para abrir e fechar o bloco do while. Por mais simples que seja o programa. Porque você vai ter aqui um comando que vai ser executado repetidas vezes e a atualização da variável de controle. Seja um valor digitado pelo usuário, seja um contador, uma variável que vai contar de 1 em 1, incrementando ou decrementando, né? Pode ser de trás para frente também, mas eu tenho que de alguma forma atualizar essa variável aqui dentro. Então eu tenho o uso da chave para indicar o início e o fim. Como no for, eu posso ter apenas uma linha de comando, uma sentença para ser executada, então vai depender aqui se eu tenho mais de um comando ou não para utilizar obrigatoriamente a chave ou não. Como aqui eu só tenho um printf dentro do for, não preciso de abrir e fechar a chave. Está errado se abrir e fechar? Não, eu posso, mesmo tendo uma linha de comando, só abrir e fechar a chave, sem problema nenhum. Porém, esse uso da chave ele passa a ser opcional quando nós temos apenas uma linha de comando. Mesma regra lá do if e else. Se eu tenho apenas uma linha de comando no if, eu não preciso utilizar a chave. Aqui no for, da mesma forma. Se utilizar está errado? Não. Mas é opcional a utilização. Então você pode utilizar a chave. Essa chave aqui é a chave da função principal main. Então aquele mesmo programa que escreve na tela número 1 até número 10, com o for, ele fica com essa estrutura. É o mesmo efeito. É o mesmo programa. Então vamos ver ele funcionando aqui. Sim. E quando usar o for e o while? Pode acontecer. Pode acontecer de você utilizar o for ou o while. Porém, a estrutura de repetição for vai ter o seu bloco de sentenças. A estrutura de repetição while vai ter o seu bloco de sentenças. Pode usar os dois, né? Pode. Assim como nós utilizamos do while e o while, você pode utilizar o for, o do while, o while, tudo junto. Depende do que você quer fazer. Igual no outro exemplo da tabuada. Eu posso usar o for. Pode. E no final o while para perguntar se deseja continuar ou não. Pode. Com o do while. Pode sim. Tudo depende de como que você vai estruturar a sequência de passos para resolver esse problema. E o for substitui o do while? Ótima pergunta. Tudo que eu faço com o while, eu posso fazer com for? Por que não? Oi? Isso. Em caso em que eu não tenho uma variável de controle que vai ser inicializada, testada e atualizada, então não posso substituir o while pelo for. Pode acontecer de eu solicitar para que o usuário digite diversos valores. Não sei a quantidade de valores que ele vai digitar. Porém,
A condição de parada vai ser quando ele digitar o valor 0. Ou seja, a condição de parada não depende de uma quantidade de execuções, de uma quantidade de vezes que essa estrutura de repetição vai ser executada. Vai depender de um valor digitado pelo usuário. Então eu não consigo fazer isso utilizando o for. Porque o for, ele é aplicado quando para uma mesma variável você vai inicializar, testar e atualizar. Então o for sempre tem que ter uma variável. Tem que ter uma variável de controle. Ok? Então nem tudo que eu faço com while eu consigo fazer com for. Professor, então por que não usa só o while? Pode. Só que nessas situações aqui o for vai facilitar a nossa execução, né? A nossa codificação. Então acaba que o for é muito utilizado por causa disso. Porque na maioria dos casos, quando você utiliza estrutura de repetição, nós vamos executar uma quantidade de vezes específica. Então, se é uma quantidade de vezes específicas, uma variável vai ser inicializada, testada e atualizada. Certo? Então, vamos ver como que funciona a execução desse programa. Estrutura de repetição for. Vou pegar aqui o mesmo programa anterior. Vou substituir aqui o código-fonte. Declaração de bibliotecas. Declaração da variável num. Para num começando de 1, enquanto num for menor ou igual a 10, num mais. Compilar e executar. Resultado disso. Na tela, escrito de 1 até 10. Se você quiser colocar de 1 até 100, então só muda a condição de parada. Agora eu vou até 100. Fechar aqui. Compilar e executar. Na tela, então, ele escreve de 1 até 100. Condição de parada é enquanto o num for menor ou igual a 100. Então, mesma coisa. O resultado não é o mesmo daquele outro programa. Porém, eu só consigo utilizar o for se para uma mesma variável eu tenho a inicialização, o teste lógico e a atualização dessa variável de controle. Tá claro, pessoal? Simples assim? Então, se tá claro, vamos exercitar, né? Lista de exercícios para fazer no caderno. Façam inicialmente só o primeiro. Vou deixar aqui na tela e já vou postar no Classroom, tá? Que aí a gente vai corrigir o primeiro. Se der tempo, a gente corrige também o segundo. Então tenta fazer o primeiro, a gente corrige, depois vocês fazem o segundo. Enquanto der tempo da gente estar fazendo e corrigindo aqui, a gente corrige. Se não, né, o restante vocês fazem em casa para a próxima aula. Oi? Sim, estou colocando agora no Classroom.